E aí, pessoal, a gente vai para a segunda live da noite. Hoje nós temos três lives. Acabamos de falar com a Nath Conforminha, agora nós temos a maravilhosa, poderosa Tainá. Pode, qual é o seu nome? Já tanto, difícil para mim. Vi essa garota muito pequena, gente. Essa garota pequena se transformar em mulher. Que linda, Jaque. Maravilhosa, poderosa, tudo de linda. Oi, meu amor, que saudade que eu tava da senhora. Ai, Tô gente, nervosa que é a minha primeira live, pelo amor de Deus, eu não posso falar besteira. para, para que você tá igual todo mundo. Todo mundo tá com esse papinho. Um monte de artista falou, nós, primeira live, primeira live. Ah, gente, pelo amor de Deus, pelo amor. Vamos parar com essa falsa modéstia que não tá Aqui, colando, ó, gente. ó, tremendo, ó. Ai, meu Deus, vamos lá, amiga. Gente, Jaqueline Santos é a minha amiga. Antes de qualquer coisa, a gente foi muito, muito amiga na época, né, James? Dançamos E muito aí, juntos. dançamos muito, nem tanto, que houve um É, processo. Dançamos. Fizemos bastante dança- aulas juntas, bastante sim. curso junto, muito curso junto. Já que eu vou só começar abrindo aquele primeira fala, porque é importante como as lives vão ficar separadas, né? A minha mãe falou, lembro dela. As lives que a gente tá fazendo é live dançando pelo mundo, né? É uma live, são lives para que conhecidos meus falem um pouco dessa vida de dançar fora do país, de se aventurar, não só se aventurar, mas de encontrar nessa viagem, nessa situação, uma oportunidade de viver da dança, de ganhar dinheiro, sim, porque a Laura acabou de falar que ela acabou fazendo uma faculdade sem querer, sem realmente sentir que aquilo era a essência dela, para cumprir o protocolo. Então, tem tudo a ver comigo essa fala dela, porque eu sou aquela que bate aquela pessoa que bate nessa tecla, sabe? Viver de dança não é uma coisa impossível. Lógico que você ser professor de dança ou viver de dança, você tem que gerir seu próprio negócio, que é você. O que acontece é que a gente não tem esse estudo. Então, essa galera que tá indo para fora, eles aprenderam a ser adulto, muitos deles bem novos e amadureceram sozinhos e construíram carreira e hoje tem muitos amigos, conhece vários lugares. Então, o nosso intuito com essas lives é esse. É você que tem vontade, que acha que a dança não é para isso. Mostra para a mãe, para o pai que não acredita. Fala lá, ó, a Jaque Santos, ela foi para todo lugar. Deixa eu ir. Porque a ideia é abrir essa visão da galera, tá? Já que, como eu também estou falando, no começo eu pontuei algumas perguntas, só que no decorrer das lives eu preferi definir como conte-me sua história, hora eu te breco para fazer uma pergunta. Se alguém tiver uma pergunta aí, pode fazer. Ô, Gustavo, é pergunta, não é zoeira, porque o Gustavo Isso, é fez isso aqui, pergunta, é pra fazer pergunta, Gustavo. que ele é bandido, tá? Mas eu vou Então, contar amor, umas histórias, porque é babado. por favor, conte-me da sua vida, como foi? Começo Então, eu até o final. comecei muito cedo dançar, com 5 anos, mas também tive muitas oportunidades muito cedo. E graças a Deus eu tive, porque muita gente não tem isso, os pais apoiando. Eu sempre tive os meus pais, assim, A Jaque pra é caramba. Meu paranormal. pai Ixi, já Jaque, tive peraí. várias. Peraí que travou. Espera um pouquinho. Volta. Tá. Fala. Você teve seus pais, pode continuar. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ter influência dos meus pais, muito, assim, bem presente na minha vida, tanto na minha vida pessoal como profissional. Então, eu já tive, não conseguia fazer um passo Peraí, gente. Peraí, já. e Já tá. tive e aí cortou. Já tive várias noites chorando com meu pai, eu chorando, no caso, que eu não conseguia fazer um passo. E ele falou: tá bom, então você vai ficar aqui até conseguir fazer o passo. E aqui, ó, ralando, ralando, ralando. Então, eu tive essa oportunidade mesmo com os meus pais.
E com 18 anos, eu tava naquela fase, será que vai dar certo mesmo dança? Será que não? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já sei que passou por isso. Então, eu tava nesse vai e vem, e estava no Alex, né? Porque eu dançava na companhia profissional do Balé da Cidade e no Alex. Eu fazia, e os estudos, né? Eu tinha que aconselhar isso e dava aula. Aqui, ó, ralando, todo dia acordando 5h30, 6 horas da manhã. E então, tava nesse meio tempo, já tinha saído do balé, porque já não era a mesma coisa. Então, acabei saindo do balé e só fiquei no Alex. Então, eu dava aula, fazia aula, sempre fiz muitas aulas, gente. Uma coisa que eu vou falar, façam muitas aulas, assim, tudo. Eu já fiz aula de dança do ventre, flamenco, capoeira. Ixi, eu me enfiava ali, ó. Eu ficava, na verdade, na Casa de Cultura, eu ficava na janelinha assim, ó. E aí a professora me convidava para fazer aula. Era essa a minha tática. Uma diquinha aí que eu dou para vocês. Então fica lá assistindo, que a professora vai convidar. E aí, com 18 anos, eu tava nessa vida monótona de faz aula, companhia, Alex. Faz evento no final de semana, tá tudo certo. Só que para mim eu não estava contenta. Por quê? Eu sempre sonhei, desde pequena, desde quando eu conheci o Jailson, de sair para fora do Brasil e ter momentos interessantes, histórias muito legais para contar para todo mundo. Eu sempre tive esse era o meu foco. Era sair do Brasil para depois voltar e contar a história. Não era nem Jaque, mas deixa eu te parar, porque eu acho que isso faz parte da fase que a gente pegou de uma galera que foi. Porque essa sensação que foi, tipo assim, eu tive essa sensação brecada. Porque por mais que a Jaque, ela tem uma diferença bem grande de idade de mim, quantos anos você tá hoje, tá? 25. Não vou falar a minha, tá? Refuso. Então, como eu e a Jaque tem uma diferença grande, mas a gente trilhou meio que o mesmo caminho. Então, a Jaque sendo pequena e eu fazendo aula mesmo na mesma época. Então, a gente passou por um percurso da vida juntas, mesmo eu sendo mais velha que ela. Ela foi precoce, na verdade foi isso. Ela entrou numa companhia profissional precoce, tudo para ela foi acontecendo antes, porque a menina é um talento, ela é muito boa. Então, e assim, ela foi se baseando. É assim, mídia, você sabe. E aí as pessoas, ela foi criando essa história, né? Só que nós pegamos essa galera que foi e que era uma novidade. Então, tipo, a galera que tá falando, Gustavo, aquilo, Pepe, já é uma galera que... Isso, e eles foram indo, a gente foi vendo eles ir. Eu meio que já não tava mais no meio, mas você pegou essa fase dos 18 anos com eles tudo indo, tudo fluindo, né? Acontecendo. Sim. Né? E você aqui esperando. Então, eu consigo entender essa sensação. Talvez a galera, que o Gu me falou um apontamento que eu não tinha reparado, que era, parece que a galera parou de ir, né? Tipo, sim, parece que tem uma menina agora que foi, mas eu não conheço. Então, por isso que eu nem... Isso, eu não conheço ela, porque ela já é de uma outra geração. Então, essa ela eu não conheço. Mas ele falou sobre isso que eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque mesmo que eu não... E a Sartori, que eu conheço, porque eu dei aula pra Sartori bem pequenininha, lá em Bálsamo. Então, a Sartori eu vi também que foi. Mas é uma galera meio que não tá meio que com medo de ir de novo. Pararam de querer ir, né? Continua, as pessoas, elas, na verdade, estão um pouco estacionadas e tem um pouco de medo de sair da vida daqui, de Rio Preto, de sair de Rio Preto onde está e ir para um lugar que não conhece, fazer uma coisa totalmente diferente e acabar perdendo tudo que conquistou aqui, entende? As pessoas têm o sonho ainda de sair para fora, conheço ainda muitos bailarinos que têm vontade de sair para fora, mas tem medo. Será que vai dar certo? Mas eu vou te falar, eu como professora, de novo como professora, eu vou pontuar. Não é aquele saudosismo, porque eu não gosto de, na minha época era melhor, não gosto dessa frase. Mas a gente pegou uma transição da tecnologia. Na nossa época não tinha Facebook, parece, assim. Tem sensação que o Facebook era uma coisa longe, a gente até mandava uma fotinha pra lá, mas não era igual é hoje, um mercado. O Facebook não é o que é hoje. E lá atrás a gente tinha uma predisposição, eu falo pelas minhas alunas.
A gente tinha predisposição, a Casa de Cultura pra gente não era que a gente ia lá fazer aula e ir embora. A gente era uma galera. A gente vivia Casa de Cultura. E eu fazia Casa de Cultura e ia de bicicleta para a escola paga, porque eu fazia uma academia paga. Então, eu ia a pé, que eu tinha dinheiro pro ônibus. Bicicleta. Então, assim, a gente comia baconzitos. A gente passava por um processo que, se você falar hoje para um pai, ó, deixa a tua criança aqui, que eu vou ensaiar ela 4 horas seguidas. Não, mas por quê? Porque hoje em dia é uma outra visão do mundo. Então, não é um saudosismo, não é isso. É que agarra essa pressão que a gente tinha, parece que ela meio que morreu. Então, talvez tá ligado com essa questão da pessoa não querer ir mais por medo mesmo. Porque ela fala, ah, eu vou, mas como a galera de antigamente, você tinha o exemplo da galera, você teve uma base. Agora o pessoal não conhece muita gente que foi. Então fica. Eu acho que essas lives vão ter muito esse papel. Nossa, eu não conheço ninguém que foi, mas eu vi um vídeo de uma menina que foi, eu vou chamar ela. Então eu acho muito legal. Sim. Muito legal essa parte de falar assim para as pessoas sobre o que a gente passou, o que a gente passa também. Então, e aí, isso eu já tinha 18 anos. Antes de fazer 18, eu já tinha conversado com meu pai. Na verdade, assim, quando eu fiz 15 anos, a Karime, que vai fazer live também, foi a primeira menina menor de idade, se eu não me engano, a sair fora do país, que eu conheço. E foi emancipada. Família de artista, né? Isso. E eu virei e fiquei maluca. Eu falei, não, mãe, eu preciso ir, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora, pelo amor de Deus. Só que minha mãe, a gente sempre foi uma família muito carente, então a gente não tinha condições. Que na época era quase R$ 400 para emancipar uma pessoa. Tanto que a Karime foi com o Gustavo pro Egito. E eu queria ir. Aí acabou, aí minha mãe falou assim, espera fazer 18 anos, você tira o passaporte e espera uma oportunidade. Foi o que eu estava fazendo. Só que aí eu tive aquela crise de meia-idade não, tipo, será que vai dar certo? Dança, será que não vai? Meu Deus, será que eu vou dar certo? E aí eu acabei ficando estacionada onde eu tava. A minha vidinha tava legal e é isso. Aí o Jailson, um certo dia, apareceu em Rio Preto. Não, eu tenho contato com o Jailson agora, a gente tá tendo mais contato, mas antigamente a gente não tinha tanto contato assim. Ele ia, viajava e voltava e escutava as histórias dele e por aí. E aí ele apareceu no espetinho da minha mãe. Minha mãe tinha um espetinho na época e conversou com a minha mãe. Ó, vai ter uma oportunidade para ir pro Egito. A Jaqueline topa aí. A minha mãe na hora fez assim, pode já... Que dia que é que tem que ir? Tem que fazer as malas? Tem que fazer isso? Meu pai já reuniu, já começou. E eu estava em casa. Isso era quinta-feira à noite. Eu estava em casa. E aí o Jailson me ligou. Jaque, você tá indo domingo para Florianópolis comigo. Eu, quê? Peraí. Não, como assim? Eu já conversei com a sua mãe. Vocês vão fazer as malas. Seu pai vai tentar arrumar um dinheiro para você. Tá bom, mas deixa eu conversar com meus pais só um minuto. Peraí. Dinheiro pra você e cortou, continua. Ah, tá. E aí, o meu pai ia arrumar um dinheiro pra mim pra eu ir domingo. Então eu não tive muita escolha, né? Porque os meus pais falaram, vai que eu tô cansada já de você, pode ir embora. E aí eu fiquei 1 mês e meio, se eu não me engano, ou 1 mês, não sei, em Floripa. A gente ensaiou os 2 shows que tinha para ensaiar e fomos pro Egito. Eu não estava acreditando. Eu só acreditei quando eu coloquei a roupa de samba, que lá a gente fez um show do Michael Jackson e um show de samba. O nosso primeiro show, eu só acreditei na hora que eu estava dançando no palco. Eu falei, caralho, você nem se pode falar essa palavra aqui? Meu Deus! Eu estou no Egito. E aí eu fiquei assim, tipo, eu continuei dançando, mas sabe quando vai passando uma trajetória na sua cabeça? E eu falava, meu Deus, e eu trocando de roupa assim para outro número. E foi maravilhoso. O contrato foi super de boa, porque eu tive a oportunidade de ter ido com 2 pessoas que eu já conhecia. Então não foi... igual as outras pessoas que tiveram aquele medo e tiveram aquela coisa de primeira viagem. Eu estava com frio na barriga, mas
como eu sempre estava com o Jailson já tinha ido em alguns lugares, então eu estava tranquila. E eu conheci uma pessoa maravilhosa que eu vou citar aqui na live, que é o Egnaldo. E a história do inglês que o Anderson, Gustavo, Jailson falou, eu vou contar agora. Conte. Eu conheci o Gui e a gente andava para cima e para baixo, viramos melhores amigos, porque a gente também, foi um grupo de 8 pessoas que não tinha experiência nenhuma como viagem internacional. Os únicos que tinham era o Gustavo, que era o diretor, que ele dirigia, e o Jailson como líder. E daí eu andava para cima e para baixo com o Gui, e um dia eu virei para ele e falei assim: nossa, Gui, eu queria ficar com alguém. E esse moço era brasileiro? Não. Se eu não me engano, era árabe. E aí o Egnaldo pegou e falou assim: amiga, eu vou te ensinar um truque. Yes e no. Só isso. E aí ele me ensinou esse truque e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, será que eu consigo? Porque eu dependia muito do Jailson para ir comprar alguma coisa. A gente tinha que dar aula nesse hotel. De várias... Eu aprendi palavras X, como follow me... tipo, alguém falou. Coisas assim, siga-me e yes, contar até 8, que eu já sabia por causa da escola. E assim, eu ia indo. Só que às vezes tinha coisas que acontecia comigo, tipo assim, eu tava saindo do quarto para ir pro restaurante, porque a gente ficou num hotel babadeiro no meu primeiro contrato. Eu não passei dificuldade como todo mundo passou, tá, gente? O meu primeiro contrato foi maravilhoso. E então as pessoas paravam para perguntar para mim e eu não conseguia responder. Aí eu pegava na mão da pessoa e levava até o lugar, porque eu entendia o que ela estava falando. Eu só não sabia explicar. Aí eu ficava assim, ó. Eu ficava assim. E aí queria ficar com esse moço, não sei o quê. Aí eu falei, vou tentar yes. Aí na balada, não sei o quê, comecei a ficar com o moço, nanana, e fui para casa dele. Loucona, porque não faz isso, tá, gente? Não pode fazer isso. Sair sem avisar ninguém. E só mandei a localização pro Egnaldo. Falei, Gui, se acontecer alguma coisa, eu vou te mandar uma mensagem. Tá bom. E fui. Aí chegou lá no negócio, o cara me fez uma pergunta. Eu não vou falar aqui porque minha família tá assistindo, tá? Ele perguntou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, yes. Aí ele perguntou de novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, yes. E aí aconteceu uma coisa comigo que eu também não posso falar porque tem familiares me assistindo. E aí eu, não. E aí eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. E aí foi a hora que eu peguei o telefone, porque lá a gente tinha internet, acesso limitado. E comecei a escrever para ele. Eu falei, não é isso, não sei o que. E eu, desesperada, não sabia o que fazer. E liguei para Aguinaldo. Falei, Aguinaldo, pelo amor de Deus, traduz aqui para mim que eu não tô conseguindo. E isso na hora do rally-rola, viu? E aí, eu passei vários perrengues com o inglês. Então, gente, eu falo, é muito importante o idioma, assim. Pelo menos para saber se virar, é um pouco importante. Porque numa hora dessa... Como tá hoje teu inglês? Hoje você fala... mais ou menos. Eu falo. O Márcio falou, o Merig falou assim que essa live tem que ser um proibidão depois da meia-noite. Tem que ser. Porque eu já passei vários perrengues por causa do inglês. Idiomas, na verdade, né? E o espanhol não. O espanhol eu consegui me lidar bastante bem, assim. Porque hoje eu trabalho numa companhia que fala espanhol. E então eu consegui... Espera só um minuto que eu vou acender a luz da minha casa. Tá. Aí, pronto. Porque senão o povo não me enxerga. E aí,
Eu tô numa companhia profissional de dança que fala mais espanhol. O inglês é prioridade lá, mas são coisas pra gente se virar, assim. Então, eu fui para essa viagem do Egito. Foi maravilhoso. Fiquei 10 meses. Quase morri de saudade dos meus pais, né? Porque eu saí em fevereiro, acho que março, não sei. E fui só no outro ano que eu fui ver minha mãe. E foi a minha primeira viagem internacional. Fiquei Vocês 2 eram meses. vocês eram bem unidos, eu lembro muito disso. Seu pai Sim, esperando meia-noite lá, porque ela sempre foi precoce, sempre participou do Alex antes de todo mundo, ela sempre foi muito precoce. Porque os pais queriam aquilo, era muito bonito de ver mesmo. Todo mundo sim. falava, né? Seu pai E presenciou brigas e brigas do Alex. até a minha mãe participou do Alex, a minha outra irmã participou do Alex, enfim. Verdade. E então aí eu fiquei 2 meses e acabou surgindo uma oportunidade para eu ir para a China. Eu só não me lembro quem me indicou e eu acabei tendo essa oportunidade, mas eu não fui porque ao mesmo tempo, na mesma época, teve o contrato de novo para o Egito. E aí, com o Gustavo, a mesma coisa, só que o Gustavo não ia. E dessa vez eu ia viajar sozinha. E o medo? Aí eu fiquei com medo, porque eu falei, e agora? Eu vou para um lugar que eu não sei, não falo inglês, não. Eu fiquei os 10 meses me virando, mas não era muito fluente e com medo. Tá, fui, e aí chegou lá, aconteceu várias coisas também, e fiquei os 8 meses. Eram 10 meses, mas acabou acontecendo uma coisa lá e acabei cortando o contrato. E vim embora. Aí eu fiquei 1 ano e 5 meses parada. Porque geralmente na vida a gente conhece amores, na nossa vida que a gente faz cagada, né? Enfim. Acabei Parada ficando todo mesmo? esse. Parada. Dava aula não era em Rio Preto, era numa outra cidade, que era a cidade do boyzinho que eu conheci. Mas eu dava aula, mas não. Eu queria voltar para aquela vida de viajar, de conhecer lugares, porque a cidade era muito pequena, tinha quanto mais a cidade é pequena, mais a cabeça das pessoas são menores. Então, eu acabei não gostando muito dessa vida que eu tive. Uhum. Fui parar em Ilha... Ixi, uma confusão. Fui parar em Ilha Bela. Quando? O tempo? Isso foi em 2015. Eu já estava com 20 anos. Isso, mais ou menos. Quando foi em 2017, isso, 2015 eu voltei. Aí eu fiquei todo esse tempo no Brasil. Aí quando foi em 2017, o Jailson de novo, meu salvador da glória, me ligou. Me ligou não, mandou mensagem falando, Jaque, vai ter uma audição pro navio. Aí eu falei, agora, né? Só que eu não tinha dinheiro pra variar, né? E aí eu mexi os meus pauzinhos junto com esse meu ex. Ele pagou tudo pra mim, agradeço muito ele, porque ele me ajudou muito. E consegui embarcar. Mas no meu primeiro contrato do navio foi bem intenso, assim. Eu nunca tinha passado tanta... Não dificuldade. Dificuldade porque tinha o idioma que eu não sabia. Tinha muitas regras, porque era tudo inglês e eu não sabia. Porque eu já estava parada há 1 ano e quando você para de falar o idioma, automaticamente você perde um pouco das coisas, sabe? Das coisas que acontecem. Uhum. E aí eu acabei perdendo um pouco do que eu sabia do inglês e acabei também passando dificuldades assim no navio. E no navio são muitas regras, muitas. Até você se adaptar, porque você não vai... Todo mundo tem a visão do navio que é assim. Você vai chegar, linda, maravilhosa, vai chegar, aprender o show e vai dançar. E não é. Primeiro você é marinheira e depois você dança. Me explique melhor. É bem complicado, assim. O Jailson, o Corso, que trabalham, o Gustavo, que já trabalhou em navio também, sabe. Não é igual os trabalhos que a Laura faz, que é
para ir para o navio, dança. Lá a gente é marinheiro mesmo, tem que saber de regra, tem que saber como que põe o colete salva-vidas, tem que saber para onde sai, quais as saídas de emergência. Então foi bem complicado assim, os primeiros meses, porque como eu sou bem fuçada, então eu vou e pergunto, aí eu vou e falo. Então, gente, uma dica que eu dou seja curiosa, não tanto para não acabar né, entrando em encrencas, mas seja curiosa, pergunta, se tem dúvida, levanta a mão, fala, olha, não entendi. E os shows também, no começo, para mim, eram bem difíceis, porque como eu estava parada há muito tempo, por mais que eu fazia aulas em casa e tudo mais, não é a mesma coisa, né? Você não tem a mesma resistência, a mesma coisa de... É como se fosse a companhia do Balé da Cidade, antigamente. Como a gente tinha aquela rotina muito pauleira. Então, no navio é assim, você não tem um dia de folga, são horas de folgas. E para mim foi muito importante viajar, e eu ainda quero continuar viajando, só estou por causa do bendito do coronavírus. Onde você Eu estava? quero continuar. Eu estava em Dubai, quando tudo começou. Bem tenso, Então eu cheguei... Você foi pro primeiro Egito. Egito, depois você foi pro Egito de novo e navio. E navio. Aí no navio, como a gente tem a oportunidade de parar em vários lugares, então eu conheci vários lugares, né? Conheci Caribe, algumas cidades que a gente faz. Fiz Noruega, que é um lugar incrível, gente, maravilhoso. Foi o melhor lugar que eu conheci na vida. Eu fiz Europa, conheci vários lugares da Europa também. Fiz Dubai e fiz Grécia também, que foi maravilhoso. Então são lugares bem bonitos que eu conheci. Ao contrário do Gustavo e do pessoal, aí eu sou um pouco preguiçosa para conhecer as coisas. Eu vou, na verdade, mais pelo lance do trabalho e não pelo turismo. Então, às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade de conhecer as coisas, porque eu tenho um pouco de preguiça, porque eu estou cansada do trabalho, entendeu? Cansada no termo... no termo da rotina, eu acabo ficando cansada e falo, ai, não quero não. Ai, tô cansada, não quero. Então, porque você tem que correr atrás de ir para visitar os lugares, então eu sou um pouco assim. Mas fiz excursões, fiz várias coisas, conheci vários lugares, conheci pirâmide, mergulhei no Mar Vermelho, fiz rally no deserto, então foi bem bacana, assim. E então é bem, como eu posso dizer, é bem interessante esse momento que eu estou vivendo por agora, né, de viajar. Foi o que o Gustavo falou. Para viajar, você tem que no começo da sua carreira ou no final. Quando você está no auge da sua carreira, não é tão importante assim viajar, porque você acaba se perdendo um pouco, né? Eu ainda quero continuar viajando, porque eu estou nova. Os meus cachinhos dourados ainda estão novinhos ainda. Calma, ainda não parei. Escuta, mas do navio você foi... Como você chegou em Dubai depois? Do navio não, aí eu fiz... acho que foram 2 contratos o meu primeiro contrato foram 8 meses, o meu segundo contrato foi 7, e aí no terceiro contrato que eu acabei conhecendo Dubai. Aí eu fiz Europa de novo e fui para Dubai de novo. Tudo isso com navio. Tudo isso fazendo navio. Não mudei. Não são lugares fixos, Mari. São lugares que a gente vai passando. Só que a gente fica temporadas, né? A gente faz temporadas em lugares específicos. Europa, Dubai, Caribe. O Gu mandou falar, pediu para divulgar o Ezio. Como é que pronuncia esse nome, rapaz? Ezio. Isso. Ezio Freire, ele é um... Pode falar. Ele é um dos contratantes do Brasil que leva bailarinos e artistas, acrobatas, para o navio. Então, se quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo e eu passo contato para ele, da pessoa para você.
Se quiser Porque tá aqui também me na perguntar live. alguma coisa de navio também, se a pessoa tiver interesse, pode vir falar comigo que eu acabo respondendo e tudo mais. O Jailson, que já fez a live, também responde, né? E eu estava, agora nesse meu último contrato, eu estava em Dubai. E antes de acontecer tudo, deu muitos BOs. Eu fui embarcar e acabou não dando certo de embarcar por causa de regras da companhia aérea que eu fui viajar. E... obrigado, Ezio. Te amo. E aí eu fiquei uma semana em São Paulo. Foi um caos, porque eu queria embarcar, porque eu queria embarcar e acabou não dando certo. Aí eu fiquei uma semana e consegui embarcar. Só que já estava no caos o coronavírus. Tanto que os anúncios no aeroporto internacional já estavam falando. Se você sentir sintomas e aquelas coisas que a gente escuta tudo. Então eles já anúncios e esses cuidados aqui no Brasil. Só que não tanto, né? Peraí, já, travou. Tá, você tava no aeroporto, tá, continua daí. E eu já estava começando a criar aqui no Brasil a epidemia, né? Então já tinha esses anúncios no aeroporto internacional. Aí eu fui para Dubai, chegou lá, fiz 20 dias trabalhando e voltei para cá. Fiquei um mês em Rio Preto e agora estou na minha mãe, em Rondônia. Hein? Sim, gente. Rondônia. Eu estou em Rondônia. Não é fundo mudo, tá? Aqui não tem só onça, tem cidade, pessoas normais também. E é isso, meu amor. Minha história. Espero que esse coronavírus Travou de acabe, novo, pelo espera. amor de Deus. Volta aí. Você falou, e é isso, Tá. meu amor. Aí... Não, eu espero que o coronavírus pare para eu continuar tendo mais histórias e mais coisas para contar para todo mundo. Então você vai voltar pro navio, né? Você vai voltar pro navio. Então, você escutou a história do curso, do Anderson falando do navio dele? Como é que tá o teu navio? A galera tá lá, tá presa? Já voltou? Agora tem... a minha companhia ela tem 3 navios. Não estão funcionando, estão parados. Tem algumas pessoas lá, mas são pessoas de máquinas, oficiais. O barco que eu estava, todo mundo pegou coronavírus. Sim. Mas a gente teve a sorte, todos os brasileiros do entretenimento, que acabou voltando todo mundo junto para o Brasil. Teve 2 pessoas que tiveram sintomas, mas não foi muito grande, assim. Foi só um alerta, entendeu? Mas do resto dos brasileiros acabou ninguém pegando. E os outros barcos tem algumas pessoas, mas está tudo controlado agora. Não tem mais... eles não estão mais em risco, não tá... E lá tem um prazo para você voltar e você é contratada. Não trabalha, não ganha. Você escreveu isso. Essa mesma coisa do Jailson, a mesma coisa do curso. Se eu tô trabalhando, eu ganho. Se eu não tô, eu fico aqui. Sem receber. Entendi. O ruim de trabalhar em contratos para fora é isso, porque a gente não tem uma vida aqui, né? Supostamente no Brasil. A gente tem a nossa família, a gente tem os nossos amigos, mas trabalho a gente não tem. Então, o ruim de toda essa parte de trabalhar fora do Brasil é isso, que quando você volta, se você quer construir uma coisa para você, vai tempo, demora. Assim, até você põe uma data aí de quase 6 meses para você conseguir construir uma coisa aqui. Trabalho de novo, vida social de novo, saber... Porque a gente recebe tudo pela internet. Então, tudo que acontece no Brasil, a gente recebe pela internet. Graças a Deus que a gente tem essa comunicação, né? Então, é foda porque a gente acaba ficando meio que aqui no Brasil estacionado. E você fica meio... imagino isso. Tipo, uma sensação meio de que você não tá. Você tá, mas você não tá. Tipo assim, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer, não vou fazer. Eu entendo, então, assim. Porque pode falar. É até difícil da gente voltar da aula. Tipo, eu gosto muito de dar aula. Mas é até difícil de voltar, porque já tem outros profissionais dando aula.
já tem outras pessoas dando aula e às vezes as pessoas só conhecem a gente por nome. Não sabe, não conhece a gente pelo trabalho que a gente é. Então é muito difícil a gente voltar ativa. A gente consegue, mas é mais complicado, assim, é mais difícil. Tem que resolver voltar de vez, né? Tipo, agora eu vou voltar, agora eu vou voltar, e então aí você vai de vez, aí você já começa a se estabelecer de novo, mas também voltar aí, né? Sim. Voltar aí é complicado, né? O que acontece com a gente, pelo menos o que todo mundo que trabalha para fora, quando a gente volta, a gente quer ficar o menos possível aqui. Porque se a gente fica muito, o que acontece? A gente fica gastando. Porque a gente não tem trabalho, então não tem retorno. Então o dinheiro só sai. O dinheiro que você guardou todo, então só sai, só vai saindo. Então isso você acaba gastando. Então, por isso que a gente fala lá no meu serviço, no navio. Cortou! Peraí. A gente fala lá no navio. A gente fala no navio que 2 meses é o suficiente para ficar aqui no seu país. Tanto aqui quanto em outro lugar, em outra cidade. No Brasil mesmo, né? Já aqui tem que terminar. 3 minutos falta, gente. O que acontece? Não tô entendendo. A internet da minha casa é um pouco estranha. Não, mas não, eu tô reclamando, tem que terminar. Já falta 2 minutos para terminar. Eu queria ficar conversando. Não tem graça isso. Não tô gostando dessa brincadeira. Eu vou dar só uma diquinha para quem está assistindo todas as lives. Eu acho bem interessante para quem quer trabalhar para fora e também foi o que o Gu falou. Tem muita oportunidade aqui no Brasil. Primeira coisa, faça o máximo de modalidades, não só de dança, mas de teatro, música, canto, qualquer coisa para você trabalhar para fora. Porque quanto mais coisa você tiver no seu corpo, de memória corporal, mais coisas você vai conseguir. Não só samba, porque gente, tira da cabeça de vocês que a gente só sai para fora do Brasil para sambar. A maioria dos lugares sim, mas tem outros lugares que não. Inclusive no navio, não é só samba e não é só 2 para lá e 2 para cá. A gente não é animador, a gente é bailarino. E força de vontade. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, então todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu sonhei e fui atrás e lutei para isso e fiz tudo o que eu consegui até agora, mas tem outros sonhos ainda aí por vir. Sonho, é bom sempre sonhar. E força, não desista, não foi o que o pessoal está falando nas lives. Rio Preto deu uma parada, fiquei muito triste quando eu vim agora em janeiro, porque a arte em Rio Preto era muito forte e acabou dando aquela se perdeu, né? Na técnica e em tudo. Era muito forte, então eu fiquei bem chateada nessa coisa de Rio Preto. Tomara que volte com toda depois desse coronavírus. Espero que as pessoas voltem com essa coisa de querer mais e o que a Laura falou, não só talento, mas ter paixão naquilo que vocês querem, sabe? E é isso, meu amor. Eu também gostaria de ficar falando aqui. Muita paixão, muito orgulho. Sei quem é você, sei dessa história. Então, orgulho que, tô aqui sempre. Vou sempre falar isso para todos vocês. Quando vocês chegavam na escola, no Vivarte, da aula, da Orc, tem que avisar as amigas que chegou, porque as amigas têm que ficar adivinhando, né? Gente, vou para nossa terceira live do dia, para terminar. Eu vou chamar a Jaque Parreira. Pode falar. Só uma coisa, a minha família tá mandando um beijo para todo mundo. Ai, beijo, família! Família unida jamais será vencida! Então, quem tá nessa live, troca de live, porque deu 40 minutos, deu 1 hora a live quebra, né? O Instagram corta as lives. Que agora a gente vai fazer nossa última live do dia, que é a live com a Jaque também, da nossa época, que eram as 2 Jaque, tinha que falar Jaque Parreira e Jaque Tainá, porque senão a Jaque se trombava, era muita Jaque.
Um beijo, gente. Troca de live, hein? Beijo, até mais. Beijo, até, Mari.